Bom, pessoal, vamos voltar aqui à apresentação, a etapa do preparo do solo, tá? Então, vou fechar aqui a minha tela e vamos voltar lá. Então, vamos lá. Então, em relação ao preparo do solo, o que a gente deve ter em mente? Quais os aspectos que a gente deve levar em consideração? De maneira geral, o preparo do solo é semelhante ao preparo realizado no cultivo de grãos, tá? Ou seja, né, deve propiciar que as sementes tenham uma profundidade adequada durante o plantio. Deve dar condições ao solo para que, né, as sementes consigam atingir, né, a máquina, a semeadora consiga colocar as sementes na profundidade adequada, né? O solo tem que estar nas condições que mantenham a aeração e umidade necessários para o estabelecimento da área de cultivo, né? Que vai refletir isso, na verdade, tem que refletir na emergência das plantas, tá? Tem que garantir a emergência das plântulas, na verdade, né? E a uniformidade de estabelecimento dos estandes, né? Da população no local. Tá? Isso é muito semelhante ao preparo do solo que a gente utiliza no cultivo convencional de grãos. Tá? No entanto, a gente tem que ter alguns cuidados especiais, tá? Com os equipamentos que a gente utiliza para fazer o preparo. Por quê? Muitas vezes esses equipamentos trazem consigo materiais de outras áreas, tá? Que podem conter certos tipos de contaminantes que são indesejados na minha área de produção de sementes. Então, imagine você que eu utilizo uma grade, né? Vou fazer o preparo do solo a partir da gradagem, então vou utilizar uma grade que veio de um outro local e essa grade está cheia de barro grudado nela, né? E naquela área existe a presença, por exemplo, de nematóides. E eu vou conduzir um campo de produção de sementes de soja. Então eu vou estar introduzindo dentro da minha área de produção nematóides provenientes de um outro local. Isso pode vir a gerar um problema na minha área de produção. Imaginem vocês que o outro equipamento, um arado, qualquer outro equipamento para preparar o solo que eu utilize, traga nele material preso nesse equipamento, sementes, né, de outras cultivares da mesma espécie que eu quero cultivar no local, né? Então imagine que eu quero fazer o cultivo de espécies, sei lá, de capins, de braquiária ou alguma coisa assim, de forrageiras. E eu vou utilizar equipamento para fazer o preparo do solo no local que está cheio de barro, cheio de semente de outras espécies forrageiras, de outras cultivares, às vezes da mesma espécie vegetal. O que eu vou estar fazendo? Vou estar levando para o campo de produção uma contaminação material contendo semente de uma espécie ou de uma cultivar indesejada. Eu vou comprometer a qualidade genética, né, a pureza genética e a pureza física, né, daquele local, daquele campo de produção. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Sempre que eu for utilizar os equipamentos para fazer o preparo do solo, que eu verifique, né, eu faça a limpeza desses equipamentos antes e verifique se não existe resíduos vegetais, restos vegetais de solo ou o que for, que possa estar levando contaminantes para a produção. A presença de patógenos, por exemplo, isso é muito importante. Né? Muitas vezes o material, os equipamentos que eu vou utilizar para preparo dos solos vêm contaminados com patógenos de outro local. Então, fazer a limpeza adequada desses materiais é importante. Ok? A sexta etapa é a etapa de semeadura, tá? Então, é a etapa do plantio, né? Propriamente dito, do meu campo de produção de sementes. A época de semeadura é importante eu atentar. Deve ser determinada pelas condições climáticas favoráveis para uma boa produção, tá? E, de modo geral, é idêntica à cultura destinada para fins comerciais. Então, a época de produção, né, de sementes, geralmente é a mesma época de produção de grãos. Por quê? Porque é a época que eu tenho condições climáticas favoráveis para a produção daquela espécie vegetal. Tá? Os equipamentos usados, né, devem ser cuidadosamente verificados. Né? Para quê? Para que não exista nesses equipamentos, né, nas semeadoras ou plantadeiras,
sementes da mesma espécie vegetal, de outros cultivares ou de espécies vegetais diferentes, ou sujeira tipo solo, alguma coisa que possa estar levando patógenos ou pragas, né, para a minha área de produção. Então, a limpeza desses equipamentos é imprescindível, principalmente das plantadeiras semeadoras, em relação à presença de sementes de outras espécies ou cultivares. Tá? Pois é assim que eu consigo preservar, né, ou reduzir os riscos de contaminação genética e contaminação física. Né? Eu evito levar sementes de plantas indesejadas para dentro da minha área. Então, eu evito o risco de surgimento de plantas indesejáveis dentro da área. Muitas vezes, plantas da mesma espécie de cultivares diferentes, que altera a pureza genética, tá? Contamina o campo geneticamente, né? Reduz a pureza genética do material que eu vou obter, tá? Ou sementes de outras espécies que possam servir de como hospedeiros para alguns insetos ou pragas e causar outros tipos de problemas, empraguejar a minha área, né? Tomar de conta, eu ter dificuldades para fazer o manejo, contaminar essa semente que vai ser produzida. Tá? Então eu tenho que tomar um cuidado especial quanto à limpeza das máquinas, principalmente em relação à presença de sementes dentro das semeadoras. É comum, por exemplo, em campos de produção de sementes, eu faço o plantio de uma cultivar X e posterior eu fazer o cultivo o plantio da cultivar Y. Quando eu termino o cultivo da cultivar X, né, termino o plantio da cultivar X, eu tenho que fazer a limpeza do equipamento para não misturar sementes, para não deixar que dentro da semeadora ou plantadeira tenha sementes da cultivar X para misturar com as sementes da cultivar Y que vai ser plantada. Tá? Então, imprescindível isso. A correta regulagem da semeadora, a velocidade de semeadura são essenciais para que ocorra o quê? Uma boa distribuição das sementes do adubo, tá? Facilitando, tá, a emergência e a formação do estado de plantas no local. Então, regulagem adequada da semeadora. Um aspecto importante a ser considerado é a questão da regulagem em função do estande de plantas a ser obtido. Olha, o que acontece? Em função da demanda do mercado, tá, existe interesse de parte do mercado por sementes de um tamanho reduzido e parte do mercado por sementes de um tamanho maior. Como é que eu altero o tamanho das sementes, por exemplo, da mesma cultivar? Né? Eu tenho que alterar o estande de plantas. Quando eu tenho um estande menor de plantas na área, ou seja, uma população menor, um espaçamento maior entre as plantas, é comum que eu obtenha sementes com tamanho maior. Tá? Quando eu aumento o estande de plantas, eu diminuo o espaçamento entre as plantas, é comum que eu obtenha sementes com um tamanho menor. Então, muitas vezes, até a regulagem da semeadura tem que ser feita em função do padrão da semente que eu quero obter. Lembrando que qualidade é o foco principal, tá? Então, eu tenho que fazer a regulagem para que eu obtenha sementes maiores ou menores, mas de forma que isso não prejudique a qualidade, tá? Principalmente fisiológica do material produzido, que diz respeito à germinação, tá ok? E vigor. E outros aspectos também relacionados à qualidade sanitária, por exemplo. Muitas vezes um adensamento muito elevado propicia o surgimento de doenças de difícil controle. Então eu tenho que reduzir essa população, diminuir o estande para evitar o surgimento de certos tipos de doenças ou de pragas, né, dentro da minha área. Então, essa regulagem é feita em função do tipo de semente que eu quero colocar no mercado. Tá ok? Menores espaçamentos muitas vezes determinam aumento de produtividade, mas elevam os riscos de doença. Olha lá, né? Muitas vezes eu adenso muito as plantas, eu consigo maiores produtividades, mas aumenta o risco de doença. Por exemplo, a disseminação se torna mais fácil, aumenta o risco do acamamento, do estresse hídrico, pessoal, principalmente quando eu não faço uso de irrigação, né, nos períodos sem chuva. Tá? Então, como eu tenho uma quantidade de plantas maior sobre a área, a transpiração, né, dessas plantas acaba
como a quantidade de plantas é muito grande, cada planta está transpirando uma determinada quantidade, se eu aumento a quantidade de plantas, eu aumento a taxa de transpiração naquela mesma área de produção, né? E eu aumento a evapotranspiração, ou seja, eu vou perder mais água do solo, tá? De forma mais rápida, mais água está sendo perdida por evapotranspiração. Então tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, na ocorrência de veranicos, estresse hídrico, tá? Então, adenso muito, corro o risco de sofrer mais com estresse hídrico. Então, são fatores que eu tenho que levar em conta, tá ok? Então, para cada cultivar já existem regras estabelecidas, né? O tratamento de sementes, né, na semeadura é importantíssimo, né? Eu devo fazer o tratamento com inseticida e fungicida, é importantíssimo, tá? Que eu consigo proteger essas plantas, pelo menos na fase inicial de desenvolvimento, tá? Então, consigo proteger contra ataque de insetos e patógenos, tá? Tratamento de sementes é importantíssimo. Outro fator importante que eu não mencionei aqui em cima, né, no caso da época de semeadura, é que essa época também tem que ser feita num período de condições climáticas que a colheita ocorra preferencialmente num período sem chuva, tá? Por quê? Vocês viram lá na questão da deterioração das sementes, que a semente fica tanto armazenada a campo quanto armazenada, né, dentro de armazéns, não é isso? Então a deterioração começa no momento que a semente atinge a maturidade fisiológica. Ela ficou madura, se desligou da planta-mãe, tá? Ela começa a se deteriorar. Se as condições climáticas forem, por exemplo, muito chuvoso o período, ela vai ter que ficar muito tempo no campo esperando para ser colhida. E aí ela eleva a umidade, diminui durante o dia, chove, aumenta. O risco da qualidade genética, da qualidade fisiológica dessa semente reduzir no campo é muito grande. Quanto mais tempo essa semente fica no campo, maiores os riscos, maior a deterioração desse material. Então, de preferência, que a época da colheita seja, né, que a planta termine o seu ciclo de produção e logo em seguida a chuva cesse, né, que eu consiga um período de janela sem chuva satisfatório para fazer a colheita, para que a semente seque o mais rápido possível no campo e eu consiga fazer a colheita dessa semente o mais rápido possível, tá ok? A densidade de semeadura, né, para a produção de sementes certificadas, utiliza sementes de categoria básica ou certificado de primeira geração, tá? Nessas condições, recomenda-se utilizar baixas densidades de modo que cada planta resultante produza mais sementes. O que a gente está falando aqui? Quando eu reduzo, em geral, eu reduzo, né, a, a densidade, eu consigo aumentar o número de sementes por planta, tá? Isso para nós, nesse caso, na produção de sementes certificadas, né, C2 é interessante, tá? Então, se eu vou produzir sementes certificadas C2, né, certificada de segunda geração, seria interessante eu reduzir um pouco o número de plantas, né, reduzir o stand, a população no campo, tá? Para que eu consiga que as plantas, né, consigam produzir mais sementes, tá? Ou seja, eu terei uma produtividade por planta maior, tá? Isso para evitar os riscos de contaminação de pureza genética no campo, tá ok? Sétima atividade, né, ou etapa, seria o manejo da cultura campo, né, manejo do nosso campo de produção. Aí aqui vamos entrar umas coisinhas um pouco diferentes da produção de grãos, né? Há alguns aspectos como manejo, adubação, transculturais, irrigação quando a gente utiliza, seguem as mesmas orientações na lavoura comercial, tá? Para obter elevadas produtividades de grãos. Tá? Lembrando que os cuidados são muito maiores no campo de produção de sementes. E como o lucro esperado é maior, então a gente investe mais no campo de produção de sementes, com uma qualidade a ser obtida do material tem que ser muito maior do que a qualidade do material grão, semente tem que ser melhor do que grão, eu vou, né, usar os mesmos, de forma geral, os mesmos manejos com relação à irrigação, tratos culturais, adubação, né,
que eu uso no cultivo convencional de grãos, só que com cuidados, né, maiores, de forma que eu consiga obter elevadas produtividades. Quando eu utilizo faço esse manejo para obter elevadas produtividades, quer dizer que já o cuidado já é maior. Então, eu utilizo eu faço o manejo de forma parecida com o que eu utilizo para obtenção de elevadas produtividades em condições de produção de grão, tá? Mas existem alguns aspectos que são diferentes, tá? Por exemplo, né, o isolamento do campo. Nós vimos lá no começo das aulas que eu falei sobre fecundação, cruzamento, polinização, né, que tem plantas que fazem autopolinização, polinização cruzada, autofecundação, fecundação cruzada, autogamia, alogamia, e que dependendo do tipo eu tenho que isolar um campo, uma distância maior, ou isolar no tempo, plantar um material hoje, outro só daqui a tantos dias, para que não coincida o florescimento desses materiais na mesma época, né? Falei sobre os isolamentos, né? Então, manejo cultural de produção de sementes, isolamento de campo, que eu não faço quando eu faço produção de sementes de grãos, tá? Então, a contaminação do lote de sementes pode se dar por origem genética, física ou presença de patógenos sanitária, né? Nesse caso, ó, a contaminação genética, né, pode se dar pela presença de sementes de outras cultivares, tá? O que é isso, sementes de outras cultivares? Pode acontecer de surgirem plantas dentro, né, da minha área de produção indesejadas da mesma espécie vegetal, no entanto, de cultivares diferentes, com a genética diferente. Isso altera a pureza genética do meu campo de produção, compromete a qualidade. Pode acontecer de o grão de pólen de uma cultivar vir e promover a polinização e fecundação de uma flor de outra cultivar dentro de um outro campo de produção de sementes. Isso vai fazer o quê? Alterar a pureza genética, ou seja, aquela semente produzida ali, embora ela seja fisicamente, né, morfologicamente idêntica às que eu quero produzir, a genética dela é diferente. Ou seja, o material que ela vai dar origem é um cruzamento dessa cultivar com outra cultivar. Então eu vou ter contaminação genética. Tá? A presença de sementes silvestres e outras plantas indesejadas, o isolamento também reduz isso, né? Eu evito, por exemplo, a migração de sementes pelo vento de algumas espécies para dentro da minha área, né? Dependendo do isolamento, eu evito o trânsito de animais levando sementes de um material, de um contaminante de um local para o outro, tá? E o isolamento também previne contra o surgimento de doenças, né? Muitas vezes a gente sabe que tem esporos de fungo que se propagam pelo vento, tem materiais contaminados que podem ser levados por animais, né, por insetos ou por roedores, sei lá, de um campo para o outro. Quanto mais distante um do outro, mais difícil é a entrada de material patogênico de um campo para o outro, de um local para outro. A transição, né, o movimento de patógenos se reduz à medida que eu aumento o distanciamento entre campos de produção. Tá? Outro aspecto em relação à contaminação genética, né? A contaminação genética se dá pela presença de plantas de outras cultivares da mesma espécie ou de espécies similares que podem polinizar a cultura, resultando em produção de sementes atívicas, né? Esse cruzamento, eu já falei, altera a qualidade genética da semente que se deseja produzir, né? Então é muito importante evitar as possibilidades de ocorrer polinização cruzada indesejada dentro de campos de produção de sementes. Tá? A forma mais simples que a gente encontra para reduzir, né, ou evitar essa polinização é o isolamento do campo de produção, que deve se dar, no mínimo, o suficiente para manter o campo livre de pólen indesejado. Tá? E isso varia conforme a espécie e cultivar. Tá? Tem espécies vegetais, por exemplo, né, que fazem fecundação cruzada, ou seja,
a fecundação, a polinização se dá preferencialmente por grãos de pólen que vêm de outras plantas, né? Seja por insetos, vocês viram os tipos de polinização, seja por insetos, por aves, pelo vento, pela água, por animais, pelo que for, tá? Tem plantas que o pólen tem que vir de outra flor, né, de outra planta para promover a polinização e fecundação. Então, quando eu vou produzir esse tipo de material genético, esse tipo de espécie vegetal, eu tenho que ter um cuidado muito grande no isolamento. Ou seja, o isolamento tem que ser muito grande, muito maior do que para plantas autógamas. Porque plantas autógamas, ela vai fazer preferencialmente a autofecundação. Então, o risco do grão de pólen vir de fora e contaminar existe, mas é menor. Agora, se a minha planta é alógama, faz fecundação cruzada, preferencialmente o pólen tem que vir de outra planta, né, de outro local. Se eu tiver uma planta da mesma espécie no local próximo, o pólen daquela planta pode vir e contaminar o meu campo de produção. Então, o isolamento de plantas, tá, de polinização e fecundação alógamas ou de fecundação cruzada é muito maior do que campos de produção de sementes de fecundação, de autofecundação, né, ou autopolinização, tá? Então, autógamas isolamento menor, alógamas isolamento maior, porque o risco de contaminação por pólen nas alógamas, né, é muito maior do que nas autógamas, tá? E essa distância varia em função da espécie. Então, tem espécies que e da cultivar. Tem variedades cultivares de milho que a distância é de 50, 100 metros, tem variedades cultivares que é de 300 metros, 500. Tem campos de produção de sementes que tem que estar a distância, às vezes mais de quilômetros de outro campo de produção daquela espécie vegetal. Isso tudo em função do tipo, né, de agente polinizador, o tipo de polinização que ocorre naquela espécie vegetal. Então, isolamento é a principal maneira que a gente evita a contaminação por pólen indesejado, tá? O isolamento pode se dar no espaço ou no tempo. No espaço é a distância física, a distância entre um ponto e outro. E no tempo é o quê? Eu posso ter campos de produção de sementes próximo, muito próximo do outro, desde que, né, sejam de cultivares diferentes, desde que o período que ocorre a floração desses campos sejam em épocas distintas, ou seja, não ocorra o risco de um campo de produção estar produzindo pólen e o outro campo de produção de semente ali do lado estar com as flores viáveis para receber esse pólen. Então, se eu faço em períodos de tempo diferentes, eu isolo no tempo, de forma que não ocorra o risco de contaminação de pólen, eu posso ter esses campos de produção com distâncias próximas um do outro, tá? E outra forma seria a adoção de barreiras físicas, né? Por exemplo, fazer a produção de sementes, dependendo do tipo de semente, dentro de casa de vegetação, né? Hortaliças é muito comum fazer isso, né? Hortaliças que têm um alto preço agregado à semente, né? Só de curiosidade, um tomatinho chamado Sweet Grape custa aproximadamente $1 a semente. Há 10 anos atrás isso equivaleria a mais de R$ 1 milhão, 1 quilo de semente desse tomate, tá? Por quê? Porque o processo de produção de semente ele é um híbrido, então tem que fazer cruzamento de plantas diferentes. É todo feito à mão, por mulheres, controlado dentro de casa de vegetação e uma série de coisinhas. Tá? Então dá para fazer o isolamento físico. Casa de vegetação é uma forma, tá fechadinha ali dentro, não vai vir grão de pólen de outra planta lá de fora. Ou barreiras de árvores, né? Às vezes entre os campos de produção é muito comum plantar uma fileira, né? Várias fileiras de árvores para barrar, né, o vento que migra de um campo para o outro, evitando assim a dispersão de pólen indesejado e algumas outras formas, tá? A distância varia em função da espécie, né, e do tipo de fecundação. E varia também em função da cultivar. Existem cultivares que precisam de isolamento maior e existem cultivares que precisam de uma distância de isolamento menor. Tá? Hogging. Essa é uma atividade que realmente, né, além do isolamento,
dos campos de produção, essa atividade aqui é característica só de campo de produção de sementes. Muito difícil você ver isso acontecer no campo de produção de grãos. Desculpa. O que é esse hogging, né? É a purificação ou erradicação, tá, de materiais indesejados dentro do campo de produção de sementes. E isso é a principal diferença do campo de produção de sementes para um campo de produção de grãos. Hogging, que seria a catação, né? O que é esse hogging, né? É a catação manual de plantas indesejáveis dentro do meu campo de produção de sementes. Consiste num exame cuidadoso e sistemático. Geralmente é feito por pessoas treinadas que andam dentro das linhas no campo de produção, elas andam lá dentro e vão observando plantas diferentes dentro do campo de produção. E elas vão arrancando com a mão essas plantas. Tá? Isso é feito em várias fases de desenvolvimento da cultura. Então, direto, tem pessoas andando dentro das áreas de produção, observando as plantas, tanto plantas de outras espécies indesejadas, como plantas da mesma espécie com características diferentes. Por que tem que ser feito por pessoas treinadas? Porque muitas vezes, para você observar entre dois cultivares, a diferença deles, você precisa de um certo treino, de uma certa prática, de uma certa sensibilidade. Muitas vezes você tem duas cultivares, vamos dizer arroz, ou soja, ou milho, ou o que for, uma do lado da outra, mas são semelhantes, são da mesma espécie. Então, para você ver que existe diferença entre elas, você tem que ter esse treinamento, essa sensibilidade. Você tem que ser uma pessoa, né, capaz de fazer aquilo. Então, geralmente as pessoas que fazem isso são mulheres, que são mais atenciosas e recebem um treinamento cuidadoso antes de realizar essas operações, tá? Então, hogging é isso, é catação manual de plantas indesejadas na lavoura, seja de espécies diferentes ou da mesma espécie de cultivares diferentes, tá? O conhecimento varia em função de descritores da cultivar das plantas, né, atípicas. No caso de diferentes cultivares, ou seja, por exemplo, campo de produção de soja, eu tenho que distinguir cultivares diferentes. Então eu tenho que saber bem quais são os marcadores, o que caracteriza a cultivar de soja que eu estou produzindo em relação a outras. Então eu tenho lá duas plantas que apresentam uma certa diferença. Como é que eu sei se são ou não diferentes? E a pessoa que faz o hogging sabe exatamente quais são as características da cultivar que eu cultivo, e se a outra planta não apresentar aquelas características daquela cultivar, por exemplo, folha pilosa ou não, formato da folha, a cor da flor, né? A arquitetura de planta, existem várias coisas, cor do caule, várias coisas que o diferenciam. Há uma visão geral, tem duas plantas de soja, por exemplo, são iguaizinhas. Mas quando eu olho de perto, com detalhes, eu vejo que uma é diferente da outra. Esse é o tipo de treinamento, né, que as pessoas que fazem hogging recebem. Então elas conseguem observar duas plantas da mesma espécie e diferenciar em função desses descritores, esses marcadores, são coisas que caracterizam aquela cultivar. Tá? Ele é realizado, né, o hogging, em algumas fases de desenvolvimento da cultura, né, ou em todas as fases, né, à medida que se faz necessário, tá? E é feito, né, de preferencialmente na fase que ocorra a facilitação de eu visualizar essas diferenciações. Por exemplo, eu não consigo muitas vezes fazer hogging na fase de emergência. Por quê? Porque as plantas são todas iguais, né? Mas eu consigo fazer, por exemplo, na fase de floração, porque às vezes as diferenças são muito mais visíveis. Por exemplo, a cor da flor. Eu consigo, uma planta com uma flor de cor diferente. É mais fácil. Então eu priorizo que o hogging ocorra nessas fases onde eu facilito a diferenciação desses materiais existentes dentro do meu campo de produção. Tá? Ela
por ser manual, exige disponibilidade de mão de obra treinada e não é uma fase muito barata, porque a quantidade de pessoas que eu utilizo geralmente é alta. Se os campos de produção são de grandes tamanhos, a quantidade é muito grande de pessoas que eu preciso. Tá? E elas têm que ser muito bem treinadas para fazer. Geralmente são mulheres, porque têm uma sensibilidade, são capazes de observar mais pequenos detalhes. Tá? O Rogue tem como alvo as plantas atípicas, liberadoras de pólen e plantas daninhas de sementes inseparáveis. Então, lembra que eu falei do joio e do trigo? Que tem plantas que é difícil de eu separar as sementes depois que eu colho. Então, quando eu faço o Rogue, eu priorizo o quê? Encontrar plantas atípicas. Sejam as plantas de cultivares diferentes que podem contaminar meu campo de produção, né? Ou pela produção de sementes de outra cultivar, ou pelo cruzamento, né, e produção de sementes com genética diferente, tá? Ou plantas que vão produzir sementes que eu não vou conseguir separar durante o processo de beneficiamento. Tá? Plantas atípicas da mesma espécie destoam por características, né, já mencionei, diferentes e tal, que as pessoas conseguem diferenciar essas plantas desde que, né, ocorra numa fase que seja mais fácil eu ver essas diferenças. Então, o Rogue é feito nessas fases onde facilita a visualização das diferenças. Plantas liberadoras de pólen são essas que liberam pólen e acabam promovendo o cruzamento, né, de plantas e alterando a pureza genética. A semente produzida vai ter uma genética diferente. Plantas daninhas são essas consideradas de difícil controle por meio de formas mecânicas ou químicas, são aquelas plantas que acabam infestando a área e vão causar problemas lá no campo de produção, né? Então eu tenho que controlar essas plantas, eu tenho que reduzir, inclusive porque dentro das normas de produção existe uma quantidade mínima para essas sementes, né? E muitas vezes tem sementes que nem podem existir, se estiver lá dentro cancela o lote de sementes, tá? Então eu tenho que tomar um cuidado no Rogue para arrancar todas essas plantas que são indesejadas dentro da lavoura. E as plantas de sementes inseparáveis são aquelas, como eu mencionei, né, que é difícil fazer a separação da semente de uma espécie para outra ou da mesma espécie de cultivares diferentes. Tá? Inspeção do campo, isso é outra característica marcante. A inspeção de campo, tá, é feita pelo fiscal agropecuário ou por uma pessoa credenciada junto ao mapa, né, que vai avaliar se esse campo de produção atende aos parâmetros, né, aos padrões exigidos pelo Ministério. Tá? Só um minuto.